A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjo, sou professora de Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando o segundo trimestre das lições bíblicas da editora CPAD de 2024, da classe dos adultos, que tem o tema: a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar no céu. A lição de hoje é a lição 8. Confessando e abandonando o pecado. O textual vai nos dizer assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28, versículo 13. A verdade prática vai nos dizer assim: para desfrutar um caminho de restauração e reconciliação com Deus, precisamos confessar o pecado e abandoná-lo de uma vez por todas. A leitura bíblica em classe se encontra em Salmos 51, versos 1 ao 12, e primeira epístola de João, capítulo 1, do versículo 8 ao 10. Objetivos da lição: compreender o que significa confissão de pecado, mostrar o perigo do pecado não confessado e compreender que a confissão de pecado é um caminho para a cura e a restauração. A introdução na revista vai nos dizer assim: atualmente, muitos acreditam que não é preciso confessar o pecado por denominá-lo mera fraqueza ligada ao ambiente e aos aspectos hereditários. Nesta lição, veremos que a Bíblia não ensina assim. Em sua epístola, o apóstolo João escreve que o pecado é real e, por isso, é um perigo para a vida do crente, pois suas consequências são trágicas. A orientação bíblica é de que, caso ocorra um pecado, ele deve ser confessado, abandonado, como evidência do arrependimento, para que o crente arrependido possa receber o perdão de Deus. Então, o que é confissão? Confessar nossos pecados é admitir que fizemos algo errado diante de Deus e dos outros. Pense em um tribunal, quando alguém se declara culpado, está confessando que infringiu a lei. Da mesma forma, quando confessamos nossos pecados, estamos admitindo que quebramos a lei de Deus. Confessar significa estar diante de Deus e admitir nossos pecados. É aqui que começa a vida cristã, mas também é uma prática contínua através da nossa caminhada com Deus. A palavra-chave é confissão. Irmãos, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, pelo menos com uma pessoa que você estará ajudando esse canal a levar o ensino da palavra de Deus. E lembrando que esses slides aí do lado estará disponível a você, o link aí embaixo, para você poder baixar e utilizar em sala de aula, ok? Então vamos lá. Tópico 1: a confissão de pecado. Subtópico 1: definição. O verbo confessar, da palavra hebraica yadar, aparece como jogar, atirar, lançar. Uma palavra que vem da raiz verbal de radar, que significa estender a mão. Essa palavra está presente 900 vezes no Antigo Testamento, aparecendo com o sentido de tomar conhecimento, saber, reconhecer. A palavra aparece no Antigo Testamento no contexto de confissão de pecado. No Novo Testamento, o verbo grego para confessar é homologel, que significa concordar, consentir, conceder. Essa palavra é composta da raiz homou, junto de pessoas reunidas, e de logos, do ato de falar. A palavra homologel ocorre 25 vezes no Novo Testamento. Há um verbo grego importante para confessar, exomologio, que significa professar, reconhecer aberta e alegremente para a honra de alguém, prometer publicamente que fará algo, comprometer-se com. Logo, podemos dizer que confessar é uma maneira de declarar o que se crê ou sabe.
Está claro em toda a Bíblia que a confissão do pecado deve ser uma parte central da vida de um cristão. Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento atestam isso. A palavra confessar tem uma origem interessante no latim, confitere, que significa admitir. Reconhecer uma falta. Em termos religiosos, confessar também se refere a declarar os pecados em confissão. Portanto, quando alguém confessa seus erros ou pecados, está admitindo-os e revelando-os. A etimologia dessa palavra nos leva a uma reflexão sobre a importância da honestidade e da autoconsciência. Primeiro, devemos confessar nossos pecados a nós mesmos. Isso pode parecer um pouco estranho, mas antes de fazermos qualquer outra coisa, precisamos admitir para nós mesmos que pecamos. Muitas vezes enterramos nossos pecados e fingimos que ele não existe. O primeiro passo para a confissão é reconhecer que cometemos um erro. As coisas escondidas não desaparecem, elas se atrapalham. Admitir que pecou pode ser um passo importante para o crescimento pessoal e a reconciliação. Além de admitir o erro e refletir sobre como pode evitar repeti-lo no futuro. Aprender com os erros é fundamental para o crescimento pessoal. Lembre-se de que todos cometemos erros, mas a honestidade e a disposição para corrigi-los e abandoná-los são essenciais para manter relacionamentos saudáveis e construtivos. Subtópico 2. A confissão bíblica de pecado. O ensino bíblico geral da confissão de pecado traz a ideia de reconhecê-lo e fazer a sua confissão, pois o perdão depende desse ato. Essa confissão pode ser no momento da convenção ou depois dela, quando pecados cometidos podem ser contra Deus ou contra o irmão. Importante ressaltar, porém, que segundo o ensino bíblico, era tão somente depois da confissão de pecados que se poderia viver verdadeiramente uma vida de oração e comunhão com Deus. Uma das tristes verdades é que nós cristãos pecaremos. Não importa quão diligente nos dediquemos à prática da justiça e nos esforçamos para aperfeiçoar a santidade em nossas vidas, estaremos de tempos em tempos errando o alvo e pecando. Ocasionalmente vamos obedecer aos mandamentos de Deus e ao pecado. Quem negar isso, diz João, está apenas se enganando e faz de Deus um mentiroso. Antes de começar, quero enfatizar o abandono. Tudo que eu digo de nada adiantará se apenas confessarmos. Muita gente diz, eu fiz mesmo, mas em seu coração diz, se eu pudesse eu faria de novo. Arrependimento não é o mesmo que remorso. Remorso é a vergonha de ser descoberto em pecado. Arrependimento é um sentimento profundo de tristeza por um erro cometido, muitas vezes sem que esse sequer tenha sido descoberto, que necessariamente vai levar a uma mudança de vida. Na própria etimologia das palavras, verificamos que a palavra remorso, do latim remordere, significa morder de novo aquele erro, aquela situação. A cada lembrança é como se a consciência fosse mordida novamente, causando dor, sofrimento e um peso emocional. A palavra arrependimento vem do latim poenitere, que significa sentir mágoa por uma má ação. Essa explicação nos remete ao significado de mágoa, que é algo interno que nos faz remoer e sentir uma coisa ruim por todo o tempo enquanto aquela mágoa não for trabalhada. Mesmo que os dois sejam sentimentos indesejáveis, o arrependimento se mostra muito mais fácil de lidar e superar. Ele te leva a uma reflexão, a um ensinamento de como não cometer um erro como aquele. Já o remorso vem em níveis tão intensos de culpa que podem paralisar a vida de uma pessoa ou até mesmo adoecê-la. Provérbios 28:13 diz que quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem as confessa e os abandona encontra misericórdia. O velho e sábio Salomão diz que nossas duas opções são esconder ou confessar. A opção ocultar é quando escolhemos não reconhecer nossas transgressões ou pecados a Deus e seguimos nossas vidas como se nada tivesse acontecido. Agora, a opção confessar é quando escolhemos reconhecer nossas transgressões ou pecados a Deus, pedir perdão e buscar a graça necessária para mudar. A confissão é um passo importante no processo de arrependimento, pois exige que sejamos
sejamos honestos conosco mesmo, com Deus, sobre nossos erros. Salomão diz que quem escolhe a opção ocultação não prosperará. O infrator deve pedir ajuda a Deus para abandonar ou arrepender-se de quaisquer pecados ocultos que o Espírito Santo já sabe. Todo pecado é contra Deus, portanto, devemos confessar nossos pecados a Ele. Reconhecermos que nosso pecado foi errado e estamos buscando perdão pelo que fizemos. Esse é o primeiro passo para seguir Jesus e é algo que fazemos continuamente. A confissão é o ato de reconhecer e admitir nossos pecados a Deus. Envolve assumir a responsabilidade por nossas ações e reconhecer que ficamos aquém dos padrões de Deus. Subtópico 3. O símbolo da confissão de pecado. No ato da confissão de pecados, a pessoa reconhece de maneira autônoma os pecados cometidos e que, por isso, se encontra indigna de estar na presença de Deus. Ela reconhece a sua natureza pecaminosa diante do Altíssimo. Então, em arrependimento sincero e em confissão, busca o que lhe é garantido por meio da palavra de Deus, o perdão. Assim, quem experimenta o ato sincero e humilde da confissão de pecado alcança a misericórdia de Deus. Então, a alma é consolada e a vida espiritual é restaurada. A confissão ocupa um lugar significativo na Bíblia, enfatizando o reconhecimento e o arrependimento dos pecados diante de Deus. É um aspecto crucial da fé cristã, promovendo humildade, responsabilidade e crescimento espiritual. A Bíblia ensina que a confissão permite que os crentes experimentem o perdão e a restauração de Deus, promovendo um relacionamento mais profundo com Ele. O ato de confessar pecados não só traz a cura pessoal, mas também fortalece o vínculo comunitário entre os crentes, criando um ambiente de apoio e compreensão. Em essência, a confissão serve como uma prática fundamental no caminho cristão, permitindo que as pessoas busquem a reconciliação e busquem uma vida alinhada com a vontade de Deus. Todos nós pecamos. Sentimos que classificaríamos a maioria de nossos pecados como pequenas coisas. Para Deus não existe pecado, pecadinho e pecadão. Mas muitas vezes um pecado é tão grande, constrangedor, doloroso ou vergonhoso que o escondemos dos outros. Percebemos que Deus disse que esses pecados, uma vez cometidos e não limpos, podem trazer grande destruição. João capítulo 1, versículo 9 diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo e nos perdoará nossos pecados, nos purificará de toda injustiça. A sinopse do tópico 1 nos diz assim: o ensino bíblico da confissão de pecados traz a ideia de reconhecê-lo e fazer a sua confissão. Tópico 2: o perigo do pecado não confessado. Subtópico 1. Os males dos pecados não confessados. Quando lemos e analisamos Provérbios 28, 13, percebemos que a confissão de pecado não se trata apenas de um ensino judaico, mas também cristão. A Epístola de João corrobora com a necessidade de confessar o pecado, deixá-lo e alcançar o perdão. Em contrapartida, quem ignora a confissão de pecado, ocultando, vive uma vida de aparência e de morte espiritual, semelhante ao que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, viveram ao tentar ocultar os seus pecados diante de Deus, bem como o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, que procurou ocultar do Senhor seus pecados. Quais são as consequências do pecado oculto? Um exemplo, a história de Acã em Josué 7, capítulo 7. A história de Acã demonstra a tragédia do pecado oculto. O pecado oculto de Acã destruiu sua família. Eles foram apedrejados e queimados. O custo do pecado oculto muitas das vezes nivela tremendas consequências contra a nossa família, amigos e entes queridos. Sempre colhemos o que plantamos. Sempre colhemos mais do que plantamos. Sempre colhemos em uma época diferente da que plantamos. Plante um grão de trigo e logo você pode colher 30 grãos desse grão original. Sempre colhemos o que semeamos. Semeie um caso e colha um divórcio. Se eu considerar a iniquidade em meu coração, o Senhor não me ouvirá. Salmo 66, verso 18. Pode ficar mais claro do que isso?
Muitos de nós nos perguntamos por que Deus não responde às nossas orações e a resposta está aqui. Se estamos abrigando pecados em nossas vidas, Deus fecha seus ouvidos para as nossas orações e nunca ouve o que dizemos. Este é talvez o maior perigo de esconder o pecado. Em outras palavras, os céus se fecham para nós. Agora, certamente tenho certeza de que Deus ainda ouve nossas orações. Ele não é surdo e, principalmente, ele é onisciente. Acho que a ideia de que Deus não ouve nossas orações é uma hipérbole. Uma hipérbole é um exagero com o propósito de enfatizar algo especial. Hipérboles ou não, temos uma sensação de devastação total que vem entre nós e Deus quando o pecado não confessado permanece oculto. Tiago, capítulo 1, versículo 15 diz: depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Há uma progressão aqui: luxúria, pecado e morte. Primeiro você vê algo, depois você quer, depois você toma, depois morte, a separação espiritual. A boa notícia é que se você está em Cristo, você pode parar a progressão do pecado a qualquer momento. O que Tiago quer dizer quando diz que o pecado gera morte? A morte é a separação. A morte física é a separação dos amigos, da família. A morte espiritual é a separação de Deus. O pecado causa a separação de um Deus santo. O pecado oculto na vida de um cristão quebra a comunhão com Deus durante esta vida. Se você é um filho de Deus nascido de novo, todos os seus pecados estão cobertos com o sangue de Cristo. Mas sua comunhão com Deus aqui e agora é quebrada através de pecados não confessados e não arrependidos. Se você está aqui hoje sem Cristo, deixe-me dizer algo aqui único. Um pecado lhe trará a morte espiritual eterna. É o pecado de rejeitar a oferta gratuita da salvação de Deus através da fé de Jesus Cristo. Não há pecado ou pecado ruim o suficiente para mantê-lo longe do céu, exceto rejeitando a Cristo como seu salvador pessoal. O único passo na progressão do pecado é esconder o pecado, muitas vezes escondendo o pecado de nós mesmos. O pecado que não é confessado, vitalício, não perdoado, porque seus pecados não foram pagos por Jesus Cristo, e trará a morte espiritual eterna ou a separação de Deus para sempre. Subtópico 2: as consequências do pecado de Adão e Eva. A realidade bíblica do pecado pode ser vista no primeiro casal, Adão e Eva, quando pecou e, por isso, recebeu sentenças devidas. Além disso, nossos primeiros pais perderam o direito de viver num ambiente mais perfeito e belo que Deus criou. Por isso, na vida de Adão e Eva, há consequências trágicas do pecado, tais como alteração da condição física de ambos, transição da natureza imortal para mortal, diversas tensões no gênero humano e na natureza. Assim, sabemos que as consequências do pecado de nossos primeiros pais não se limitaram a eles, mas perpassaram a todo o gênero humano e natural. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Seus olhos foram abertos, mas em vez de lhes trazer a promessa de serem como Deus e conhecer o bem e o mal, isso lhes trouxe vergonha. Deus desejava que a humanidade escolhesse seguir sua moral, mas agora Adão e Eva estão destinados a viver em um estado onde agora viverão por sua própria moral e código de ética. Estavam nus. Geralmente descreve alguém despido de roupas protegidas, nu, no sentido de indefeso, fraco, humilhados. Eles foram despojados, privados de todas as honras de seu estado anterior. Eles agora têm uma consciência e a culpa e a vergonha. E sua morte espiritual é evidenciada por sua alienação um do outro e de Deus. Sua separação um do outro é evidenciada por sua necessidade de usar folhas de figueira como barreiras um do outro. Sua evidência de separação de Deus é vista em como eles se esconderam de Deus entre as árvores. Eles se esconderam por trás de folhas de figueira, mas não encobriram
cometeram realmente. Ou seja, Adão e Eva não confessaram seus pecados, eles simplesmente tentaram encobrir e esconder seus pecados. Alguns dizem que esse foi o primeiro ato de religião e que a religião é a tentativa do homem de se cobrir. E isso é muito diferente do que fazemos hoje. Vamos à igreja, entramos de uma igreja, participamos dos rituais e da liturgia da igreja e das tradições e podemos parecer muito espirituais. Mas é importante que todos nós nos lembremos de que a religião não é o que salva. Jesus disse aos religiosos da época: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. E é exatamente essa situação em que Adão e Eva se encontravam aqui, tentando cobrir seus pecados com coberturas externas e seus próprios esforços, mas não abandonando o problema e as consequências de seu pecado. Podemos não estar usando folhas de figueira hoje, mas isso não é porque ainda não estamos tentando cobrir nosso pecado. É que nosso mundo moderno temos muito mais opções para e esforços para esconder, cobrir os nossos pecados. Nós podemos usar nossas frequências à igreja para tentar cobrir nosso pecado, damos e nos voluntariamos e contamos para nós mesmos a nossa justiça, com base em nossas ações, obras e atos de bondade. E todas essas coisas são boas em si mesmas, mas nenhuma delas cobrirá seu pecado e sua separação de Deus. Se você está contando com qualquer uma dessas coisas para salvá-lo, você está na religião errada. O cristianismo é diferente de todas as outras religiões, pois não é uma religião baseada em obras. Essa é uma das coisas que a separa de todas as outras religiões do planeta. Subtópico 3: as consequências do pecado de Davi. O rei Davi pagou um alto preço com o seu pecado. A Bíblia mostra que por isso a espada não sairia da sua casa. Os capítulos 11 e 12 de 2 Samuel revelam o conflito e o senso de culpa que marcavam a vida de um homem que, por certo tempo, ocultou seu pecado, trazendo-lhe enfermidades morais e aflição que o levaram a gemidos. O Salmo 32 mostra que, por se manter em silêncio, não confessando seu pecado, Davi enfraqueceu cada vez mais, perdendo o vigor espiritual. Já o Salmo 51 mostra a confissão de pecado do rei, reconhecendo todos os seus erros, a fim de que eles fossem perdoados e o salmista purificado. Em 2 Samuel, capítulo 11, o rei Davi esconde seu pecado para que ele não seja exposto. É claro que um ponto importante dessa história é que esconder pecados leva simplesmente a mais pecados. Ele executa dois planos que envolvem ainda mais pecado para manter seu pecado escondido. Plano 1: o rei Davi traz Urias para casa para lhe dar um relatório sobre a guerra. Ele lhe dá uma festa e deixa ele bêbado e espera que ele tenha relações sexuais com Betseba, oferecendo um disfarce para a sua gravidez. As mentiras, as manipulações, o impacto sobre o exército que permanece em batalha sem um dos seus líderes, é óbvio, o plano falha. Plano 2: o rei Davi coloca Urias na linha de frente para que ele seja morto na intensidade da batalha. O desprezo pela vida humana para manter oculto seu pecado é novamente evidente. O plano é bem sucedido. É importante notar os planos que o rei Davi está disposto a seguir para evitar que seu pecado seja exposto. Toma todas as suas energias e o único pecado se multiplica em mais pecado. Se não fosse exposto por Natã, a multiplicação do pecado poderia continuar por anos. Enquanto escondia os seus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois o dia de noite a tua mão pesava em mim, minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Salmos 32, versículo 3 e 4.
Davi escreveu esse versículo referindo-se ao seu adultério com Betseba. Ele pensou que seu pecado estava todo escondido até que o profeta Natã apontou o dedo para Davi e disse: Você é o homem. Davi pagou as consequências do seu próximo filho, estava condenado a morrer e sua família mergulha em mentiras, estupros e rebeliões. Davi não estava isento das limitações. Davi precisava de um poder fora de si mesmo e não estava muito orgulhoso de admiti-lo. Ele disse uma vez: Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Em outra ocasião, ele disse: O Senhor é a força da minha vida, de quem terei medo? Davi era um homem segundo o próprio coração de Deus. Tinha falhas, problemas e limitações. Mas uma das coisas bonitas de sua vida é que ele não estava muito orgulhoso de estender a mão pedindo ajuda. A sinopse do tópico 2 nos diz assim: a palavra de Deus mostra a necessidade de se confessar o pecado, deixá-lo e assim alcançar o perdão. Tópico 3: confissão de pecado, um caminho de cura e restauração. Subtópico 1: confessando o pecado a Deus. Segundo o ensino bíblico, a confissão de pecados deve primeiramente ser dirigida a Deus por intermédio de seu Filho, pois só Ele pode perdoar os nossos pecados. Ao longo do seu ministério, o Senhor Jesus disse à mulher pecadora: Os teus pecados te são perdoados. Na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus ensinou: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Em 1 João capítulo 1, lemos que os nossos pecados devem ser confessados a Cristo. Dessa forma, perdoar pecado é uma prerrogativa de Deus Pai por intermédio do Senhor Jesus, mediante a sua obra no Calvário. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 1, versículo 9, nos diz que se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. A verdade é que Deus pode e vai nos perdoar de nossos pecados quando lhe pedimos diretamente. Quando confessamos nossos pecados a ele, ele nos perdoará. O arrependimento é uma questão entre nós e Deus. Confessamos nossos pecados a Ele diretamente, sem necessidade de contar a ninguém sobre isso. Seu perdão é uma questão muito pessoal, assim como o nosso relacionamento com Ele. Não podemos pedir aos outros que orem a Deus pedindo nosso perdão em nosso favor. Não, isso não é possível. Temos que vir a Ele pessoalmente, admitir nossos pecados a Ele, nós mesmos. O arrependimento não só permite que nossos pecados sejam apagados, também nos permite receber muito mais. Atos capítulo 3, versículo 19 nos diz: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que os vossos pecados sejam apagados, para que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Subtópico 2: alcançando cura e restauração. O textuário da presente lição nos lembra que ocultar o pecado é decidir por trilhar uma jornada de sofrimento espiritual e emocional. Mas quem deixa de lado o orgulho e a soberba para trilhar o caminho humilde da confissão de pecado vive uma vida mais leve. Não há nada mais restaurador que desfrutar das misericórdias do Senhor. Não há nada mais consolador do que confessar o pecado e deixá-lo definitivamente, pois assim encontraremos descanso para a alma. Todo esse processo de confissão e abandono de pecado revela a eficácia do ministério da reconciliação de Deus por meio de Jesus Cristo. Quem faz assim encontra um caminho de cura e restauração, conforme lemos nas palavras do salmista: Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Confessei-te o meu pecado, a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Salmos 31, verso 3 e 5. Parece claro que as Escrituras ensinam que existem 3 categorias de confissão: a secreta, a privada e a pública. Mas e quanto a confessar nossos pecados aos outros?
Confessar nossos pecados aos outros é uma coisa diferente. Enquanto recebemos perdão e refrigério confessando nossos pecados a Deus e nos arrependendo deles, recebemos cura quando contamos aos outros o que fizermos e então eles oram por nós. Tiago 5,16 nos diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Suponha que eu peque contra outra pessoa. Devo confessar meu pecado a essa pessoa, bem como a Deus? Deus exige que eu faça isso. Se a pessoa sabe que você pecou contra ela, então a resposta para isso é bastante simples. É sim. Você deve confessar seu pecado e pedir perdão. Mas e se a pessoa não souber que você que pecou contra ela? Deveria ser exceção e não a regra, que você não diria aí a uma pessoa que pecou contra ela. Segurar esse tipo de coisa é um impedimento para a adoração. E não só o pecado não resolvido é um obstáculo para o seu relacionamento com Deus, mas também é um obstáculo para o seu relacionamento com o seu irmão. Pedir perdão a Deus, mas não a pessoa, é sugerir que ela é imaterial para o problema e não importa. Mas as pessoas importam, mesmo uma pessoa não saiba sobre o que você fez, lidar com as consequências do que desencadeamos. Mesmo que uma pessoa não saiba sobre o nosso pecado, ela pode ter que lidar com as consequências do que desencadeamos na vida dela, ok? Você pode pensar, eu perdi o controle, mas não quero discutir, desconstruir um relacionamento. Às vezes isso é verdade e as consequências forem mínimas e o custo seria destruição na relação. Mas muitas vezes tendemos a decidir não confessar por causa do dano da nossa própria imagem. O medo da rejeição e o constrangimento são maus motivos para evitar confessar. Muitas vezes a parte mais difícil de buscar perdão é não admitir que fizemos errado. É o constrangimento de falar, vocalizar nosso pecado diante de outro ser humano. Como Adão e Eva que se escondendo de Deus no jardim, de repente estamos nus diante de outras pessoas que foi injustiçada. A imagem sua cuidadosamente trabalhada, trabalhamos arduamente para apresentar, corre o risco de rachar. Mas e o relacionamento não é mais importante do que a verdade? Muitos pensamos assim, mas isso pressupõe que a verdade é sempre prejudicial. A verdade pode doer, mas a verdade também nos liberta. Supomos que a outra pessoa não consegue sentir que algo aconteceu. Brincamos que não seremos afetados por nossa culpa? Ambas as partes de um relacionamento podem sentir a tensão no ar. O princípio orientador deve ser, como sempre, amar ao próximo como a si mesmo. Causará mais dor ao nosso irmão ou irmã se nos confessarmos a eles? Se o pecado foi cometido apenas em seu coração e a pessoa ficaria verdadeiramente consternada e magoada pelo conhecimento dele, então eu diria que não conte. Nesse caso, parece que o ponto de contar seria nos sentirmos melhor, nos aliviar de um fardo, sem levar em conta o que isso fará com a pessoa que contamos. Alguns sugerem que, se confessarmos nosso pecado a Deus, não precisamos confessar aos outros. Embora isso possa ser verdade, às vezes o testemunho esmagador das Escrituras é claro. Se dissermos que temos comunhão com Ele enquanto andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. A comunhão com Deus e com os outros é fundada em caminhar na luz com Deus e com os outros. A sinopse do tópico 3 nos diz assim: a confissão de pecado é o único caminho para a cura e a restauração do corpo, alma e espírito. A conclusão na revista nos diz assim: em nossa caminhada cristã, estamos sujeitos ao pecado. Encobri-lo e viver uma vida espiritual de aparência não é uma opção bíblica para o caminho da cura e da restauração. Logo, uma jornada de perdão só é possível com a confissão do pecado praticado e a resolução de abandoná-lo de uma vez por todas. Quem procede assim desfrutará das infindáveis misericórdias divinas. A confissão
pode ser difícil. Por isso, ore pedindo força e ousadia. Ore pelas pessoas que você machucou e peça a Deus que cure os relacionamentos. Está claro que em toda a Bíblia que a confissão do pecado é onde encontramos a cura e a vida com Deus para nós. Confie que quando você fizer o que Deus diz, Ele cuidará de você e o conduzirá ao que é melhor. Deus não quer condená-lo, mas libertá-lo. Portanto, confie nele. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Querendo o Senhor, estarei de volta aqui a mais um Resumo BD. A paz do Senhor a todos.